Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, chegamos aos 10 mil inscritos, passamos aí dos 10 mil inscritos, já foi feito o sorteio. Nosso último vídeo eu disponibilizei como é que foi feito o sorteio. Teve dois ganhadores que eu estou entrando em contato, vou entrar em contato ainda essa semana. Os dois sorteados foram torcedores do Atlético Paranaense, do Furacão, que eu vou fazer uma menção nesse vídeo. Vou entrar em contato, eles vão escolher se vão querer escolher, se vão querer a caneca, e teremos outros sorteios, tá? Esse é apenas o primeiro de muitos que, se Deus quiser, eu vou fazer aqui com outras coisas, caneca de chopp também, personalizada, se Deus quiser a camisa. Então, amigos, brigadão, brigadão, e em breve teremos outros sorteios. Já falei, no grupo do WhatsApp, que é o 022 9922 54512, quando o grupo, que é dividido por times, passar de 100 membros, 100 pessoas no grupo do WhatsApp do seu time, eu também farei um sorteio. Já temos o do Bahia, que já passou, que está com 100, ou já passou de 100, que eu vou fazer um sorteio também só para o grupo do Bahia. Conforme os grupos forem chegando a 100, a gente vai fazendo outros sorteios. Galera, nesse momento, eu passei o domingo inteiro, ajeitando a situação para poder fazer o sorteio. Acabei não vendo jogo nenhum. Teve muitas decisões aí, Campeonato Paulista, Paranaense, de classificação, que eu vou fazer vídeos sobre a rodada, né? Campeonato Paulista, Paranaense, Mineiro, o Rio Grande do Sul, do Gaúcho, ou seja, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre isso. Vou fazer o pré-jogo da Copa do Nordeste, dos dois jogos da semifinal da Copa do Nordeste, mas esse vídeo em específico é para uma situação que está acontecendo de novo, que me deixa, assim, um pouco incomodado, porque parece que as pessoas não aprendem. Eu estou falando de quê? Alguns jornalistas, alguns torcedores e alguns técnicos estão criticando a postura do Flamengo para a procura do treinador. Estão criticando a postura do Flamengo na procura, na caça de um treinador. Que o Flamengo não quis ninguém aqui do país, porém tem um motivo, e está na Europa, está procurando alguém para ser treinador no lugar do Jorge Jesus. E tem muitos criticando. Só que tem um detalhe. O Flamengo, ele só está fazendo, eu não sei se tem outros, mas tem um clube aqui no Brasil, que já faz isso há muito tempo. Ele só não vai para fora. Ele acaba procurando internamente. Mas ele já faz isso que o Flamengo vem fazendo há algum tempo. Eu estou falando de qual clube? Eu estou falando do Atlético Paranaense. Quando o Atlético Paranaense vai procurar um treinador, há muito tempo o treinador tem que se enquadrar com a filosofia que o Furacão aplica o clube. Não é o contrário. Lá na Europa já se faz isso há muito tempo. O treinador tem que se enquadrar à filosofia do clube. Tem alguns treinadores que não vai treinar aquele time nunca, porque o pensamento de futebol é diferente. Então, para aquele clube, não vai se encaixar. Não quer dizer que ele seja ruim, mas não se encaixa. A mesma coisa é o Atlético Paranaense. Tem alguns treinadores aqui no Brasil
que não vão se enquadrar, não vão treinar o Atlético Paranaense nunca, a não ser que mude a sua maneira de trabalhar, a sua filosofia de jogo. E o Flamengo está indo por este caminho. O Flamengo tem algumas coisas erradas ainda? Tem. Que o Atlético Paranaense já não tem mais. Ele já corrigiu, que o Flamengo ainda tem. Mas o Flamengo está seguindo nessa linha. E tem muita gente reclamando. E é disso que eu vou falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, torcedor do Atlético Paranaense, que eu citei aqui, e vou citar, e torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512. Deixa o seu nome, o time que você torce, que eu vou colocar você no grupo do seu time. Já temos 12 grupos. A Série A são 20 clubes, ainda falta 8. Então você entra e diz qual é o clube, o seu nome, que eu vou te colocar no grupo do seu clube para você participar dos sorteios que vão vir aí para frente. Então vamos lá, galera. Bom, tô vendo muita gente reclamar. Teve até um cara que eu conheci pessoalmente, através de um amigo em comum, meu amigo Marcelo Barros, que trabalha aí na mídia, já trabalhou em televisão, rádio, internet, está aí batalhando aí no meio da comunicação. E uma vez eu não me lembro se eu estava com ele na Rádio Transamérica aqui do Rio, ou se foi na Furacão 2000, que tinha uma rádio Furacão 2000, não sei nem se tem ainda, que transmitia jogos, que é o Baran. Baran trabalha na Bandeirante, na parte de esporte, e tem um programa lá, meio-dias, que Donos da Bola aqui do Rio, ele trabalha lá. E o Baran meteu o cacete, falou mal para Dedéu do treinador, de um dos treinadores que o Flamengo está procurando, que é o Carvalhal, que foi campeão, não, conseguiu classificar o time agora para Europa, pá, coisa e tal, meteu o malho, falou que o cara não tem muita qualidade, não ganhou nada, ele, 20 anos de carreira, ele passou por 20 times, como se aqui no Brasil fosse diferente, né? Aqui no Brasil tem treinador que passa por 3 times dentro de um ano. Dentro de um ano. Quantos são os treinadores aqui no Brasil? Quantos são os treinadores aqui no Brasil que conseguem ficar mais de um ano no clube? Você conta nos dedos, filho. A gente conta os dedos. Tu vai contar nos dedos. Rapidamente aqui eu vou lembrar. O Roger no Bahia, o Renato Gaúcho no Grêmio. Tem mais alguém? Deixa eu ver se tem mais alguém. Cara, agora sim eu não lembro. Acho que de repente na Série B tem, mas na Série A, filho, é muito pouco. Muito pouco. Então, ele disse isso, falou que lá em Portugal só tem 2 times grandes, que o Sport é time pequeno. A imprensa de Portugal meteu o cacete no Baran. O Baran desprestigiou Portugal da mesma maneira que um repórter, acho que da Fox, falou que o campeonato português não vale nada, o campeonato português é fraco, que o Jorge Jesus não sabia de porra nenhuma. Depois tomou-lhe uma chamada da emissora, tomou-lhe um gancho da emissora e teve que pedir desculpas. Que pegou mal pra cacete, mal pra dedéu. E tem outros. Na Fox tem uns 3 ou 4 que não conseguem engolir o Flamengo não ter um treinador brasileiro, ter um treinador de fora. Tem treinadores a mesma coisa que não conseguem engolir e estão indo pelo mesmo caminho. Quando o Flamengo foi procurar o Jorge Jesus, meteram o cacete. O cara é velho, nunca ganhou porra nenhuma. Renato Gaúcho falou isso. Nunca ganhou nada. Aí você imagina, você diz, o cara em Portugal só ganhou em Portugal, ele não é isso tudo. E o teu time perde por dele de goleada, tu passa vergonha. Renato Gaúcho passou vergonha. Passou vergonha. Desmereceu o trabalho do Jorge Jesus e tomou de 5.
Passou vergonha, pô. Dentre outros. Dentre outros. Teve o Luxemburgo que conseguiu empatar de 4-4 naquele jogo contra o Vasco, pá, coisa e tal. Porra, uma hora vai acontecer. Mas o que foi que o treinador, que a imprensa, parte da imprensa, parte da imprensa jornalista, lógico, treinadores e alguns torcedores que desmereceram o cara, como é que fica? O cara ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, ganhou 5 títulos. Ele teve 5 ou 6, ele teve menos derrotas, ele teve mais títulos o que derrotas, tiveram que engolir. E estão fazendo a mesma coisa. O Flamengo nem contratou o treinador, já estão falando mal. Teve um na Fox que falou que o tal do Domenech Torre é nome de uísque, é nome de bebida, já está desmerecendo o cara. O outro já desmereceu o Carvalhal. Ou seja, a raiva é muito grande. Agora, o porquê que o Flamengo está fazendo isso? O Flamengo só está seguindo a cartilha que o Jorge Jesus colocou no Flamengo, a visão que ele colocou no Flamengo, o padrão que ele colocou no Flamengo. Então, a partir disso, o Flamengo vai seguir esse padrão. O treinador que vai treinar o Flamengo, todos os outros próximos, pelo menos com essa diretoria, tem que seguir o padrão. Qual é o padrão? Não necessariamente tem que ser cópia fiel do esquema do Jorge Jesus, mas tem que ser um cara ofensivo, com pensamentos agressivos, que gosta de posse de bola, na mesma linha. Lógico, vai ter algumas diferenças, mas a linha é aquela de ataque, procurar o gol, jogar no campo do adversário, posse de bola sempre. Esse é o caminho. Alguns treinadores aqui no Brasil, ou a grande maioria, dificilmente vai se encaixar no perfil que o Flamengo quer. A mesma coisa do Atlético Paranaense. Dificilmente, quer ver? Carille. O Carille tem perfil para ser treinador do Atlético Paranaense? Não tem, pô. Eu tô falando que o Carille é ruim? Não. Mas ele é retranqueiro. Ele vai para o Atlético Paranaense? Muito difícil. Muito difícil. A torcida não vai aceitar. A torcida quer o quê? O Atlético Paranaense para cima, do jeito que é. Por que o Atlético Paranaense trouxe o Dorival? Porque é um cara que pensa para frente. É exatamente igual aos outros treinadores? Não. Ele tem as diferenças, mas ele joga para frente. Ele pensa para frente. Aqui no Brasil, quantos treinadores são assim? Dorival, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Sampaoli. Que pensa para frente. Tem outros que são meio termos, tem outros que são meio termos, tipo o Luxemburgo, é meio termo. E tem outros que são meio termo, tipo o Roger do Bahia, é meio termo. Mas tem treinadores que não vão treinar o Atlético Paranaense nunca. Mano Menezes, com as características que ele tem, a não ser que mude. A não ser que mude característica, aí sim. Porque do jeito que esses treinadores brasileiros são hoje, grande parte desses treinadores não vão treinar o Atlético Paranaense. Por causa de característica. Então o Atlético Paranaense está sendo preconceituoso com o treinador. Não está sendo preconceituoso. Ele tem uma linha de trabalho. É igual o seguinte, você tem uma empresa. Você tem uma empresa e você coloca lá, precisa-se de funcionário. E você vai analisar o currículo do cara. Tu vai pegar o currículo do cara, você só vai contratar se o currículo dele, se o que ele faz, se enquadra com o ponto de vista da empresa. Não é assim quando você vai procurar emprego, você vai numa entrevista de emprego, cara, eu preciso do funcionário que tenha essas e essas classificações. Tenha curso disso, 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 disso e disso. Não é isso? Se você não tiver esses cursos, você vai conseguir essa vaga? Não vai, porque a empresa quer esse profissional com essas características. É isso que o Atlético Paranaense faz. Ele pega o currículo, não quer o treinador com essas características e coloca no seu time. Só que o Atlético Paranaense ainda tem uma diferença. O Atlético Paranaense tem uma comissão técnica permanente. Tem uma comissão. O treinador até de repente vem com a sua comissão técnica,
Mas o Atlético Paranaense tem uma comissão técnica dele. Para quê? Para manter sempre a filosofia. Isso o Flamengo não tem. Isso é a vantagem que o Atlético Paranaense já tem e o Flamengo não tem. Que o Flamengo tinha que implantar. Porque o que aconteceu? Quando o Jorge Jesus veio, ele trouxe a comissão técnica dele toda. Para onde ele vai, ele leva todo mundo. Ele leva todo mundo. Tem que levar o pacote. O Jorge Jesus não vai sozinho. Ele tem que levar o pacote. É uma outra coisa que tem que ser revista aqui no Brasil. É o pacote. Porque aqui no Brasil, a maioria dos clubes contrata. Primeiro ele contrata o Diniz, por exemplo, um cara ofensivo. Aí depois ele contrata o Carille. Porra! Completamente. O Flamengo aconteceu isso. Na maioria dos times contrata isso, aí contrata o medalhão pra quê? Que se der merda, cai na conta do medalhão. Mas não tinha uma filosofia. Não tem uma filosofia. O clube não tem uma filosofia, um ponto de vista de jogo. A maioria não tem. Que alguns clubes já estão começando a ter, como eu estou falando. Estou citando aqui o Atlético Paranaense, mas pode ter outros. O Atlético Paranaense. E o Flamengo está seguindo. Só que o Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, que tem que ter. Tem que ter. Se o Flamengo tem uma comissão técnica permanente agora, com Jesus indo embora, o desespero para procurar técnico ia ser menos, porque a filosofia já estava implantada naquela comissão técnica. Eles iam seguir até o outro treinador chegar. Mesmo que o outro treinador que o Flamengo contrate traga sua comissão técnica, ela vai ficar junto com a comissão técnica permanente. Isso é um erro do Flamengo, que o Atlético Paranaense já não tem. Mas o Flamengo vai corrigir isso com certeza. E os outros clubes têm que seguir o mesmo caminho que o Atlético Paranaense faz e que o Flamengo está fazendo. Se eu não estiver enganado, o Red Bull Bragantino está indo pela mesma filosofia. Mesma filosofia. Então, o que o Flamengo quer? O Flamengo quer um treinador assim, assim, assado, com essas características. Aqui no Brasil, tem, como eu falei, o Dorival. Mas o Dorival já foi do Flamengo. O Flamengo acabou não querendo. O Flamengo não vai querer o Dorival. Tem o São Paulo. O Flamengo não vai tirar o São Paulo, o Atlético Mineiro gastando os tubos. Tem o Renato Gaúcho do Grêmio. Até poderia, mas a torcida tá meio assim com o Renato nessas características. E o Rogério Ceni, que o Flamengo poderia, mas já falou, não, a gente não fez proposta nenhuma para ninguém. Porque o Flamengo só enxerga aqui no Brasil esses quatro. Esses quatro. Mas são 4 empregados. Dos que estão desempregados, não tem muitas características, o currículo que o Flamengo quer. De experiência, disso, de aquilo, de pensamento de futebol europeu, de esquema, de conhecimento do Flamengo. Então o Flamengo foi lá para a Europa e está fazendo entrevistas com os treinadores. Quando você vai fazer uma entrevista numa empresa, uma das coisas que você tem que ir sabendo para sua entrevista é o que a empresa pensa. Você tem que ir lá para a empresa, eu vou para a empresa XXX. Você tem que saber qual é o objetivo da empresa, como foi criada a empresa, o que a empresa pensa. Você tem que saber, você tem que estudar sobre a empresa para quando chegar lá. E o Flamengo está fazendo isso. Está fazendo entrevistas com alguns treinadores que ele quer e outros que foram oferecidos, perguntas táticas, perguntas técnicas, conhecimento sobre o clube. Então o Flamengo está fazendo essa pesquisa. Tem alguns treinadores em prioridade? Tem alguns treinadores em prioridade que tem uma sequência. Mas o Flamengo não quer um treinador brasileiro, é porque a grande maioria não tem a característica que o Flamengo quer. E os que têm estão empregados. Então o Flamengo está indo para fora. Tem treinadores aqui na América do Sul que possam ter essas características? Tem. A princípio tem 2. O Galhardo, que também é um pouquinho diferente do Jorge Jesus, mas acredito que sim, se enquadrava, mas ele já falou que não sai, a Argentina falou que o Galhardo não sai de lá, e tem o do Independiente El Valle, que é um espanhol, que seria uma boa opção, até por já estar aqui. Esse aí eu também concordo, mas o Flamengo foi lá para a Europa, para fazer português, espanhol,
até por causa da língua. Então, muitos estão com raiva, porque o Flamengo... o Flamengo está procurando um treinador que se enquadre no conceito de jogar do Flamengo. O que, brilhantemente, o Furacão já faz há algum tempo. Mas é porque o Furacão não tem dinheiro para contratar um medalhão. Bom, qual é o medalhão aqui no Brasil que tem a filosofia do Atlético Paranaense? Vamos lá, o Abel não tem. O Luxemburgo não tem. O Mano Menezes não tem. O Tite não tem. Os únicos que têm a filosofia é o Diniz. É o Diniz. Isso é do Diniz de São Paulo. O Diniz, mas já passou por lá. Não sei se voltam, quem sabe um dia. Mas tem as características. O Dorival, que está no Atlético Paranaense. O Renato Gaúcho se enquadraria ali. Legal. O Sampaoli se enquadraria legal. E mais quem? Tem alguns treinadores novos aparecendo por aí. O do Bragantino se enquadraria. Que é um cara novo. O que saiu, o do Bragantino, o que saiu, que foi lá para fora, também tinha a mesma filosofia. Tem alguns novos, mas falta experiência. Então, meu amigo que está com raivinha, já estão metendo malho, cuidado para não passar vergonha de novo. Já tem comentaristas, analistas de futebol passando vergonha. Já estão menosprezando o futebol europeu, já estão menosprezando os nomes que o Flamengo está falando, para depois, caso aconteça, ter que vir pedir desculpa de novo. E são sempre os mesmos, cara. São sempre os mesmos. Porra, bicho. Tô de sacanagem. É um critério, bicho. É um critério. Se os outros clubes não têm critério, se a empresa que você trabalha não tem critério, o problema é da sua empresa, o problema é desses clubes. Mas, tem critério. Eu quero uma pessoa que se enquadre assim, 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 assado. Ponto. Se não se enquadrou, eu não quero. Não é preconceito. Futebol brasileiro, os treinadores brasileiros ficaram muito acomodados. E agora tão incomodados ainda, porque o Flamengo não vai mudar a postura. Vão continuar falando mal do Flamengo. O Flamengo vai ser mal visto por muitos treinadores. Como o Atlético Paranaense também pode ser mal visto se começar a não encontrar treinadores com essas características e começa a ir buscar lá fora. Que o Atlético Paranaense está crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco, com esse presidente, eu acho que não. Porque ele não é muito de gastar. Mas de repente entra um presidente com a mesma filosofia, mas que gosta de gastar mais, não encontra aqui, ele vai buscar lá fora, filho. Então, amigo, é uma pena o desrespeito que alguns repórteres aqui do Brasil, mídia, treinadores, estão tendo com os treinadores portugueses, com os treinadores lá da Europa. É óbvio, o Flamengo não vai contratar um treinador de ponta, não tem dinheiro para isso. Mas vou falar de novo. Um treinador de segunda ou terceira linha na Europa, no Flamengo, pode fazer sucesso, pelo elenco que o Flamengo tem. Aí esses mesmos repórteres que falaram mal vão morder a língua. É simplesmente um critério. Uma empresa tem um critério. E o Flamengo agora tem um critério. Como outros clubes têm critério. Como eu falei, o Atlético Paranaense tem critério há muito tempo. Só que o Atlético Paranaense é no Sul, né? Aí essa imprensa bairrista, não há muita importância. Por enquanto, porque o Atlético Paranaense é um gigante. E está crescendo. E está crescendo. O Barão falou que o Sport em Portugal é clube médio. Tudo bem. Clube médio. Então tem muito clube aqui no Brasil que se diz que é grande, mas não é grande, ó, há muito tempo. Não conquista nada há muito tempo. Como é que é grande? Grande é quem conquista. Então o Atlético Paranaense é grande. O Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, é grande. Tem clube que não ganha nada, nem o estadual, há muito tempo. Ah, mas a história. Porra, a história é legal, fez uma história. Mas hoje é grande? Tem muito clube
Aqui no Rio tem pelo menos alguns, tem uns que se dizem grandes, já não são mais grandes porque não ganham nada há muito tempo. Em São Paulo, Minas, ou seja, vai se espalhando por aí. Um abraço, tamo junto, tchau.